O ar pesado de tensão envolveu a academia de boxe assim que o grandalhão vestido de preto entrou, seus olhos ferozes varando a multidão. Todos ficaram em silêncio, o som de respirações contidas ecoando pelas paredes. Aquele homem só podia ser alguém importante, e sua presença ali certamente não era uma visita amistosa. Ali olhou firme para o intruso, seu corpo tenso, pronto para a luta. Ele não era de se intimidar facilmente. Aquele sujeito tinha cara de problemas, mas Ali não iria fugir. Encarou-o de frente, sua determinação brilhando nos olhos. O homem caminhou devagar até Ali, parando a apenas alguns passos de distância. Seu olhar era gélido, sua voz grave e ameaçadora quando finalmente falou. Você vai perder a luta de sábado. Ali sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era um pedido, era uma ordem. E vindo de alguém com aquela presença intimidadora, não parecia uma boa ideia desobedecer. Mas Ali não era do tipo que se deixava abater por ameaças. Mesmo diante daquele homem assustador, ele não recuou. Não vou perder, respondeu com convicção. Eu treinei muito para essa luta e vou dar o meu melhor, não importa quem esteja no meu caminho. O homem estreitou os olhos, claramente irritado com a resposta. Você não entendeu, rosnou. Você vai perder. Ou então... Ele deixou a ameaça no ar, seu olhar dizendo tudo o que precisava ser dito. Ali sentiu um frio na barriga, mas não demonstrou o medo que o invadia por dentro. Sabia que aquele homem era perigoso, que poderia fazer coisas terríveis se contrariado. Mas desistir daquela luta significava trair tudo em que acreditava. Não era apenas uma disputa no ringue, era uma batalha por seus princípios. Encarando firmemente o homem à sua frente, Ali respondeu com toda a sua determinação. Eu não vou perder, nem que custe a minha vida. Um silêncio tenso pairou sobre a academia enquanto os dois homens se encaravam, a eletricidade no ar quase palpável. Ninguém ousava se mexer, com medo de quebrar aquele momento. Finalmente, o homem de preto deu um passo para trás, seu olhar ainda furioso. Você vai se arrepender disso, rosnou, antes de se virar e sair, sua presença ameaçadora deixando a sala conforme ele se afastava. Ali soltou um longo suspiro, sentindo o alívio brotar em seu peito. Aquele homem era realmente assustador e ele sabia que suas ameaças não eram para ser subestimadas. Mas ele também sabia que não podia se render, não importava o que acontecesse. Essa luta significava muito mais do que apenas um título. Era sobre integridade, sobre não se deixar intimidar por poderosos que achavam que podiam comprar tudo e todos. Ali lutaria com todas as suas forças, não apenas pelo cinturão, mas por tudo o que acreditava. E enquanto a data da luta se aproximava, a determinação de Ali só crescia. Ele sabia que enfrentaria desafios, que provavelmente teria de lidar com mais ameaças e intimidação. Mas nada disso importava. Sua mente estava focada em apenas uma coisa: vencer. Pela justiça, pela dignidade, pela sua honra. Nada nem ninguém iria pará-lo. Ali estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo e sairia vitorioso. Daquele confronto, ele sairia não apenas como o campeão do ringue, mas como um herói da luta por direitos civis e justiça social. O ar pesado de tensão ainda pairava sobre a academia de boxe, mesmo depois que o homem intimidador vestido de preto se foi. Ali ficou parado, seu coração ainda batendo acelerado por causa da confrontação. Ele sabia que aquele homem era perigoso e que suas ameaças não deveriam ser ignoradas. Aos poucos, a agitação na academia foi se acalmando. As pessoas aos poucos voltaram aos seus treinos, lançando olhares preocupados na direção de Ali. Ele sentia todos os olhos sobre si, mas não se importava. Sua mente estava fixa naquela luta que se aproximava e na determinação de não se deixar intimidar. Horas mais tarde, quando a academia já estava vazia, Ali começou a arrumar suas coisas para ir embora. Ele refletia sobre o que havia acontecido, tentando entender quem era aquele homem e por que parecia tão interessado em que ele perdesse a luta. Justo quando estava saindo, ouviu um barulho vindo dos fundos da academia. Curioso, Ali foi verificar o que era. Para sua surpresa, encontrou seu treinador, o velho Antônio, parado na porta dos fundos, parecendo tenso. Ali, que bom que você ainda está aqui, Antônio disse, sua voz tremendo levemente. Precisamos conversar. Ali estranhou a reação de Antônio. O velho treinador era sempre calmo e tranquilo, mesmo em situações difíceis. Vê-lo daquela forma o deixou preocupado.
O que aconteceu, Antônio? Você parece perturbado. Antônio olhou para os lados, certificando-se de que não havia ninguém por perto. Então, com um suspiro, ele disse: Ali, eu preciso te contar algo. Algo que pode mudar tudo. Ali sentiu um frio na barriga. Pela primeira vez, Antônio parecia inseguro, quase com medo. Isso só podia significar que o que ele tinha para dizer era muito sério. O que é, Antônio? Pode falar, eu estou ouvindo. O velho treinador hesitou por um momento, mas então tomou fôlego e começou a falar. Aquele homem que esteve aqui, ele é Rodrigo, o filho do dono da máfia local. Ali sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Aquilo explicava tanta coisa. A presença ameaçadora do homem, suas ordens para que Ali perdesse a luta. Ele era filho de um mafioso poderoso, alguém que provavelmente não aceitava ser contrariado. Mas por que ele quer que eu perca a luta? Ali perguntou, sua voz quase um sussurro. Antônio baixou os olhos, parecendo envergonhado. Porque eu fiz um acordo com ele. Eu prometi que você perderia, em troca de dinheiro para manter a academia funcionando. Ali sentiu um nó se formar em sua garganta. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Seu próprio treinador, a pessoa em quem ele mais confiava, havia o traído daquela forma. Você fez o quê? Ali mal conseguia falar, tamanha era sua indignação e decepção. Eu sei, foi errado. Antônio se apressou em dizer. Mas a academia estava à beira da falência, eu não sabia o que fazer. Então, quando Rodrigo me fez a proposta, eu não tive escolha. Ali sentiu a raiva borbulhar em seu peito. Tudo aquilo, toda a sua determinação em vencer aquela luta, havia sido uma grande mentira. Seu próprio treinador, a pessoa em quem ele mais confiava, havia o traído. Então era tudo uma farsa? Ali perguntou, sua voz trêmula de emoção. Tudo que eu fiz, todo o meu esforço, não significava nada. Antônio tentou se aproximar, mas Ali recuou. Não se aproxime de mim. Você me enganou, me usou. Tudo o que eu acreditava sobre essa luta era uma mentira. Ali, por favor, me escute, Antônio implorou. Eu sei que errei, que traí sua confiança, mas eu realmente acredito em você. Acredito que você pode vencer essa luta. Mas Ali não queria ouvir. Toda a sua determinação, toda a sua convicção, tudo havia sido destroçado. Como poderia confiar em Antônio novamente? Como poderia acreditar em si mesmo depois dessa traição? Ele se virou e saiu correndo da academia, lágrimas de raiva e decepção escorrendo por seu rosto. Tudo aquilo havia sido uma farsa, uma armadilha para ele perder. E agora ele não sabia mais o que fazer. Sua vida havia sido virada de cabeça para baixo em questão de minutos. E pior, ele não fazia a menor ideia de como iria lidar com as consequências dessa terrível revelação. Ali correu desesperadamente pelas ruas, sem saber para onde ir. Suas emoções estavam à flor da pele. Raiva, decepção, traição. Tudo o que ele acreditava ter conquistado com tanto esforço havia se revelado uma mentira. Quando finalmente parou para tomar fôlego, seus olhos foram atraídos por uma placa luminosa na esquina. Cassino Royal. Ali sentiu um frio na barriga. Aquele era o cassino pertencente à família de Rodrigo, o mafioso que havia ameaçado ele. Uma parte de Ali queria simplesmente ir embora e esquecer tudo o que havia acontecido. Mas outra parte, a parte que sempre lutou por justiça, o impelia a ir até lá e enfrentar aquele homem de frente. Inspirando fundo, Ali cruzou a rua e entrou no cassino. O lugar era suntuoso, repleto de luzes, música e jogadores. Ele não fazia a menor ideia de como iria encontrar Rodrigo em meio àquele caos, mas sabia que precisava tentar. Caminhando por entre as mesas de jogos, Ali sentia os olhares curiosos das pessoas sobre ele. Seus olhos varriam o local, procurando qualquer sinal do homem de preto. Foi então que ele o viu, sentado em uma das mesas VIP, cercado por homens armados. Ali hesitou por um momento, seu coração acelerado. Aqueles seguranças pareciam perigosos, e ele não tinha certeza de que conseguiria chegar perto de Rodrigo sem ser detido. Mas a raiva falou mais alto, e ele decidiu arriscar. Atravessando a multidão, Ali se aproximou da mesa VIP. Assim que Rodrigo o viu, seu rosto se iluminou em um sorriso cruel. Ora, se não é o nosso campeão aspirante, ele provocou. Eu estava esperando que você viesse me visitar. Ali não respondeu, apenas encarou Rodrigo com um desafio. Seu corpo tenso, pronto para qualquer coisa. Então você decidiu me desobedecer, não é?
Rodrigo continuou, seu tom de voz tranquilo, mas carregado de ameaça. Isso não foi muito inteligente da sua parte. Você não pode me impedir de lutar, Ali retrucou, sua voz firme. Essa luta é meu sonho, minha chance de mudar a minha vida. Você não vai roubar isso de mim. Rodrigo soltou uma risada seca. Você realmente acha que pode me desafiar e sair ileso? Você não entende nada sobre o mundo em que está se metendo, garoto. Ali sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que Rodrigo era perigoso, mas não imaginava a extensão daquele perigo. Agora, diante daquele homem e seus capangas armados, ele começava a se dar conta de que sua vida corria sério risco. O que você quer de mim? Ali perguntou, tentando manter a calma. Quero que você perca a luta, é claro, Rodrigo respondeu, seus olhos brilhando com malícia. E se você não fizer isso, bem, digamos que sua carreira de boxeador vai terminar de maneira muito, muito trágica. Ali sentiu o suor frio escorrendo por sua testa. Aquela não era apenas uma ameaça vazia. Rodrigo tinha o poder e os meios para cumprir suas palavras, e ele não hesitaria em fazê-lo. Você não pode me obrigar a perder essa luta, Ali disse, sua voz tremendo levemente. Eu me recuso a me render a você e seus jogos sujas. Rodrigo inclinou-se para a frente, seu olhar perfurando Ali. Você não entendeu, garoto. Essa não é uma opção. Você vai perder a luta. Ou então, ele fez uma pausa dramática, deixando a ameaça pairar no ar. Ali sentiu seu coração bater descontrolado. Ele sabia que Rodrigo não estava brincando. O mafioso tinha poder suficiente para acabar com sua carreira, ou até mesmo com sua vida. E Ali não podia arriscar isso. Não podia colocar em risco tudo o que havia conquistado. Mas, ao mesmo tempo, a perspectiva de trair seus princípios e desistir daquela luta era simplesmente insuportável. Ele havia trabalhado tanto, sonhado tanto com aquela oportunidade. Não podia simplesmente desistir, não importava o que acontecesse. Fitando Rodrigo com determinação, Ali respondeu, eu não vou perder essa luta, nem que isso custe a minha vida. O sorriso de Rodrigo se alargou, como se ele esperasse exatamente por aquela resposta. É então que assim seja, ele disse, levantando-se da mesa. Você vai se arrepender disso, garoto. Antes que Ali pudesse reagir, Rodrigo fez um gesto com a cabeça e seus capangas se aproximaram, agarrando Ali pelos braços. Ele tentou se debater, mas era inútil. Eles eram muito mais fortes. O que vocês vão fazer comigo? Ali perguntou, seu coração batendo acelerado. Rodrigo deu as costas, rindo. Você vai descobrir em breve. Divirta-se com a sua última luta, garoto. Você não vai sobreviver para ver o próximo confronto. Ali sentiu um calafrio percorrer seu corpo. As palavras de Rodrigo ecoavam em sua mente, enchendo-o de medo. O que aquele homem planejava fazer com ele? Será que sua vida realmente estava em jogo? Enquanto os capangas o arrastavam para fora do cassino, Ali se debatia, tentando se soltar. Mas era inútil. Eles o seguravam com força, impedindo-o de escapar. Seu mundo estava desmoronando diante de seus olhos. Tudo o que ele havia conquistado, todo o seu esforço, todas as suas esperanças, tudo estava ameaçado por aquele homem poderoso e cruel. E pior, Ali não fazia a menor ideia do que o aguardava. Só sabia que, de alguma forma, ele precisava sair daquela situação. Não podia deixar que Rodrigo destruísse tudo o que ele havia construído. Não podia permitir que sua vida fosse roubada daquela maneira. Com o coração batendo acelerado, Ali se perguntava o que aconteceria a seguir. Será que ele conseguiria escapar dessa armadilha, ou será que seu destino já estava selado? Só havia uma coisa que ele sabia com certeza. Não iria desistir sem lutar, nem que custasse a sua própria vida. Com o coração batendo acelerado, Ali se perguntava o que aconteceria a seguir. Será que ele conseguiria escapar dessa armadilha, ou será que seu destino já estava selado? Só havia uma coisa que ele sabia com certeza. Não iria desistir sem lutar, nem que custasse a sua própria vida. Enquanto os capangas o arrastavam, Ali tentava desesperadamente pensar em uma saída, mas era difícil, com o medo e a adrenalina tomando conta de seus pensamentos. De repente, eles pararam em um beco escuro e sombrio. Ali sentiu um frio na barriga. Será que aquele era o fim da linha? Os capangas o jogaram no chão com brutalidade. Ali levantou o olhar, encarando os homens com desafio. Ele não iria implorar, não iria se render.
O que vocês querem de mim? Ele perguntou, a voz tremendo levemente. Um dos capangas, um grandalhão de olhar cruel, deu um sorriso torto. Você vai descobrir logo, garoto. Ali sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele homem parecia realmente perigoso. Ele sabia que suas chances de sobreviver àquela situação não eram muito boas. Mas então, algo inesperado aconteceu. De repente, uma figura surgiu das sombras, surpreendendo a todos. Era Antônio, o treinador de Ali. Soltem ele agora mesmo, Antônio ordenou, sua voz firme e decidida. Os capangas ficaram surpresos por um momento, mas então começaram a rir. Você acha mesmo que pode nos dar ordens, velho? Antônio não recuou. Eu sei exatamente o que está acontecendo aqui, e não vou deixar que machuquem o Ali. Ali olhou para Antônio sem entender. Depois de tudo o que havia acontecido, por que seu treinador estava ali, arriscando a própria vida por ele? Um dos capangas avançou na direção de Antônio, com a clara intenção de atacá-lo. Mas antes que pudesse chegar perto, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo beco. Todos se viraram chocados para ver o que havia acontecido. Para a surpresa de todos, Ali viu que Antônio segurava uma arma, ainda fumegante, apontada na direção do capanga. Eu não vou repetir, Antônio disse, seu tom agora baixo e ameaçador. Soltem-no agora. Os capangas se entreolharam, claramente assustados. Eles não esperavam que o velho treinador fosse tão resoluto, muito menos que estivesse armado. Depois de alguns instantes de hesitação, eles finalmente largaram Ali, que se levantou cambaleante. Seus olhos encontraram os de Antônio, cheios de confusão e incredulidade. Vá embora daqui, Ali, Antônio disse, sem desviar o olhar dos capangas. Corra e se esconda, eu vou dar um jeito neles. Ali não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Seu treinador, aquele homem em quem ele havia confiado cegamente, estava agora arriscando a vida para salvá-lo. Mas, Antônio, o que está acontecendo? Por quê? Ali perguntou, sua voz quase um sussurro. Antônio lançou um breve olhar em sua direção, seu rosto sério. Depois eu explico tudo. Agora vá embora. Eles não podem te pegar. Relutante, Ali começou a se afastar, lançando olhares preocupados para Antônio. Ele sabia que seu treinador estava em grave perigo, mas não podia ficar ali e arriscar sua própria vida também. Conforme corria pelas ruas escuras, Ali sentia seu coração bater acelerado. Tantas emoções se misturavam em sua mente. Medo, confusão, alívio. Mas, acima de tudo, ele estava preocupado com o que poderia acontecer a Antônia. Será que seu treinador conseguiria escapar ileso daqueles capangas? Ou será que ele pagaria um preço muito alto por ter ido em seu socorro? Ali não conseguia parar de pensar nisso. Antônio o havia traído, é verdade, mas agora ele havia se arriscado por ele. Aquilo não fazia sentido, a menos que... Subitamente, uma possibilidade terrível surgiu em sua mente. E se Antônio não estivesse realmente envolvido com a máfia? E se ele tivesse feito aquele acordo com Rodrigo para protegê-lo? Ali sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Será que seu treinador havia se sacrificado por ele? Será que neste momento ele estava sendo brutalmente punido por ter ousado se voltar contra os planos do mafioso? A angústia tomou conta de Ali. Ele não podia deixar Antônio sozinho naquela situação. Precisava voltar e tentar ajudá-lo, nem que isso significasse colocar sua própria vida em risco. Determinado, Ali mudou de direção, correndo de volta em direção ao beco escuro. Ele não podia abandonar Antônio, não depois de tudo que o velho treinador havia feito por ele. Conforme se aproximava, Ali ouviu barulhos de luta. Seu coração acelerou ao pensar no que poderia estar acontecendo. E se Antônio não tivesse conseguido escapar? Chegando ao beco, Ali parou abruptamente, chocado com a cena que presenciava. Antônio estava caído no chão, imóvel, cercado pelos capangas de Rodrigo. E em pé, diante deles, estava ninguém menos que o próprio mafioso. Bem-vindo de volta, garoto, Rodrigo disse, seu tom de voz gélido. Acho que você não devia ter abandonado seu treinador. Ali sentiu um nó se formar em sua garganta. Antônio havia arriscado tudo para salvá-lo, e agora parecia que havia pago o preço final por sua ousadia. Olhando para o corpo imóvel de seu treinador, Ali sentiu a raiva crescer dentro de si. Ele não podia aceitar que Antônio tivesse morrido por sua causa. Não podia aceitar a traição de Rodrigo e sua família. Com os punhos cerrados, Ali encarou o mafioso, seu olhar brilhando de determinação. Você vai pagar por isso, ele rosnou, seu tom de voz carregado de ódio. Rodrigo soltou uma risada fria.
Mas eu já tenho planos para você, garoto. Você vai se juntar ao seu treinador muito em breve. Ali sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ele sabia que Rodrigo não estava brincando. Sua vida agora estava completamente nas mãos daquele homem cruel e poderoso. E enquanto Rodrigo dava as ordens para que os capangas o agarrassem, Ali se perguntava o que diabos iria acontecer a seguir. Será que ele também teria o mesmo destino de Antônio? Ou será que haveria uma chance, por menor que fosse, de ele conseguir escapar daquela armadilha mortal? Só havia uma coisa que ele sabia com certeza. Ele não iria se render sem lutar, nem que custasse a sua própria vida. O peso do silêncio era ensurdecedor enquanto Ali encarava Rodrigo, o perigoso mafioso que agora segurava seu destino nas mãos. Seu treinador Antônio jazia imóvel no chão e Ali sabia que sua vida também pendia de um fio. Mas ele não iria se entregar tão facilmente, não depois de tudo o que havia passado, de todo o seu esforço e determinação. Ele respirou fundo, reunindo toda a sua coragem, e encarou Rodrigo com desafio. "O que você quer de mim?" perguntou, sua voz firme, escondendo um medo que sentia por dentro. Rodrigo deu um sorriso cruel. "Ora, é simples. Eu quero que você perca a luta, e dessa vez não há negociação." Ali sentiu um frio na barriga. Dessa vez não havia nenhuma alternativa. Era uma ordem direta. E pior, Rodrigo tinha os meios para se certificar de que ele a cumprisse. "E se eu me recusar?" Ali questionou, apesar de saber que provavelmente não haveria uma resposta agradável. O sorriso de Rodrigo se alargou. "Então eu vou me certificar de que você nunca mais lute em nenhum ringue. Nem você, nem ninguém próximo a você." Ali arregalou os olhos, horrorizado. Aquilo significava que não apenas sua carreira, mas também a vida de Antônio, e talvez a de outras pessoas, estava em jogo. Rodrigo não estava brincando. Ele tentou pensar em uma saída, em alguma forma de escapar daquela situação desesperadora, mas a cada segundo sua esperança se esvaía. Parecia que não havia nada que ele pudesse fazer. Foi então que seus olhos pousaram novamente no corpo imóvel de Antônio. Seu velho treinador havia se sacrificado por ele, arriscado tudo para tentar salvá-lo, e Ali não podia deixá-lo morrer em vão. Com o coração acelerado, ele encarou Rodrigo, sua determinação brilhando em seu olhar. "Tudo bem, eu aceito. Vou perder a luta." O mafioso pareceu surpreso por um momento, claramente não esperando que Ali cedesse tão facilmente. Mas então seu rosto se iluminou em um sorriso triunfante. "Sabia que você faria a escolha certa," ele disse, se aproximando de Ali. "Você é um garoto inteligente. É uma pena que sua carreira termine assim, mas é a vida." Ali sentiu um nó em sua garganta. Ele sabia que sua decisão significava o fim de tudo que havia conquistado. Mas não havia alternativa. Não podia arriscar a vida de Antônio, nem a de outras pessoas inocentes. Quando Rodrigo se virou para se afastar, Ali o chamou. "Espere, eu tenho uma condição." O mafioso parou, erguendo uma sobrancelha. "E o que seria?" "Deixe o Antônio ir. Ele não tem nada a ver com isso. Não envolva ele nisso." Ali implorou. Rodrigo pareceu considerar a proposta por um momento. Tudo bem. Afinal, ele já recebeu o que merecia por ter se intrometido." Ele fez um sinal para os capangas. "Levem-no daqui." Ali soltou um suspiro aliviado ao ver os homens carregando o corpo inerte de Antônio. Pelo menos seu treinador teria uma chance de sobreviver. Agora, restava apenas ele e Rodrigo no beco sombrio. O mafioso se aproximou de Ali, seu olhar frio e calculista. "Então está tudo acertado. Você perde a luta e, em troca, sua vida é poupada. Parece um bom negócio, não acha?" Ali engoliu em seco, sentindo seu estômago embrulhar. Ele não podia acreditar que sua carreira estava chegando ao fim dessa forma, toda sua determinação e esforço reduzidos a nada. Mas ele não tinha escolha. A vida de Antônio e de outras pessoas dependia disso. Então, com o coração apertado, ele assentiu com a cabeça. "Ótimo!" Rodrigo exclamou, visivelmente satisfeito. "Agora, vá e prepare-se para a luta. Lembre-se, se você tentar qualquer coisa, vai se arrepender amargamente." Ali acenou afirmativamente, sentindo seu corpo inteiro tremer. Ele se virou e começou a se afastar, mas então Rodrigo o chamou novamente.
Ah, e Ali, tenha um bom descanso. Você vai precisar estar bem descansado para a surra que vai levar. O mafioso soltou uma gargalhada fria, seu tom de voz carregado de desdém. Ali sentia um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação de puro terror se apoderando dele. Ele sabia que, de alguma forma, Rodrigo não tinha intenção nenhuma de deixá-lo viver depois da luta. Aquela era uma armadilha mortal, e Ali estava caindo direto nela. Com o coração batendo acelerado, ele se afastou, seu olhar procurando desesperadamente por uma saída. Mas no fundo, ele sabia que não havia escapatória. Sua vida estava à mercê de um homem cruel e implacável. E agora, a única pergunta que ecoava em sua mente era: será que ele conseguiria sobreviver a essa noite? Aqui está o capítulo final dessa história, com aproximadamente 800 palavras. Ali mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Sua vida havia se transformado em um verdadeiro pesadelo, com Rodrigo e sua família da máfia controlando cada passo seu. Depois do confronto no beco escuro, Ali retornou à academia, seu coração pesado pela preocupação com Antônio. Seu velho treinador havia arriscado tudo para tentar salvá-lo, e agora seu destino estava em jogo. Ao chegar lá, Ali encontrou o lugar vazio e silencioso. Não havia sinal de Antônio por lugar nenhum. Ali sentiu um aperto no peito, temendo o pior. Foi quando ouviu um barulho vindo do escritório de Antônio. Devagar ele se aproximou e abriu a porta, rezando para que seu treinador estivesse bem. Para seu alívio, lá estava Antônio, sentado à sua mesa com a cabeça entre as mãos. Ao ver Ali, ele levantou o olhar, seus olhos vermelhos e inchados. "Graças a Deus você está bem", Antônio disse, a voz embargada. Ali se aproximou, sentando-se na cadeira à frente do treinador. "Antônio, o que aconteceu? Você está machucado?" O velho homem sacudiu a cabeça. "Não, não comigo, mas com você. Meu Deus, eu não sei o que fazer." Ali sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "O que quer dizer? O que Rodrigo fez?" Antônio engoliu em seco, seus olhos cheios de lágrimas. Ele não vai deixar você viver, Ali. Ele te quer morto, não importa o que aconteça na luta." Um silêncio pesado caiu sobre eles. Ali não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então era isso? Tudo aquilo não passava de uma armadilha mortal? Então eu não tenho chance? Ali perguntou, sua voz quase um sussurro. Antônio balançou a cabeça, seu rosto marcado pela tristeza. "Eu não sei, meu filho. Eu não sei." Ali sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele não podia acreditar que tudo poderia terminar assim, de uma forma tão cruel e injusta. Mas então, uma chama de esperança se acendeu em seu peito. Ele não podia simplesmente se entregar, não importava o quão aterrorizante a situação parecesse. "Não, Antônio, eu não vou desistir", Ali disse, determinação em seu olhar. "Eu vou lutar, vou dar o meu melhor nessa luta, mesmo que custe a minha vida." Antônio levantou o rosto, seus olhos arregalados. "Ali, você está louco. Você não pode enfrentar Rodrigo. Ele vai te matar." "Eu sei, Antônio", Ali respondeu, sua voz firme. "Mas eu não posso fugir. Não posso deixar que esse homem acabe com tudo o que eu construí. Eu tenho que tentar." O velho treinador balançou a cabeça, seu rosto marcado pela preocupação. "Você não entende, Ali. Rodrigo não vai jogar limpo. Ele vai fazer de tudo para te destruir, mesmo que você perca a luta." Ali mordeu o lábio inferior, sua mente trabalhando a toda velocidade. Ele sabia que Antônio estava certo, que Rodrigo era capaz de qualquer coisa, mas mesmo assim, ele não podia simplesmente se render. "Então me ajude, Antônio", Ali implorou. "Me ajude a ter uma chance de vencer essa luta e escapar desse pesadelo." Antônio ficou em silêncio por alguns momentos, seu olhar perdido. Ali podia ver a dúvida e o medo em seu rosto. Afinal, o que ele poderia fazer contra um homem tão poderoso e cruel como Rodrigo? Finalmente, Antônio suspirou, sua expressão resignada. "Tudo bem, Ali, eu vou te ajudar.
Mas você tem que prometer que, se tudo der errado, você vai fugir e se esconder. Sua vida é mais importante do que qualquer título. Ali assentiu, seu coração batendo acelerado. Ele sabia que Antônio estava arriscando tudo por ele, mas não podia deixar que seu treinador fizesse isso sozinho. Eu prometo, Antônio, eu vou dar o meu máximo nessa luta, e se as coisas ficarem ruins, eu vou fugir. Mas você tem que me prometer que vai se colocar a salvo também. Antônio sorriu fracamente, seu olhar carregado de preocupação. Tudo bem, meu filho. Agora vá, prepare-se para a luta e reze para que Deus esteja do nosso lado. Ali apertou a mão de Antônio com força, sentindo a emoção tomar conta de si. Ele sabia que aquela poderia ser a última vez que veria seu treinador, seu amigo, mas ele não podia deixar que o medo o paralisasse. Determinado, Ali se levantou e saiu da academia, seu coração repleto de uma mistura de esperança e terror. Ele sabia que enfrentaria uma batalha difícil, talvez a mais importante de sua vida, mas ele não iria desistir sem lutar. Fosse qual fosse o resultado, Ali estava pronto para enfrentar seu destino de cabeça erguida. Ele havia chegado tão longe e não permitiria que tudo fosse arrancado de suas mãos sem dar a luta de sua vida. Aquela seria a sua última chance de provar seu valor, de mostrar a Rodrigo e a todos que ele não era apenas um peão em seus jogos sórdidos. Ele lutaria com toda a sua força, com toda a sua determinação, e, quem sabe, talvez ele conseguisse sair vitorioso daquele pesadelo. Enquanto se encaminhava para o ringue, Ali sentiu o peso de toda a responsabilidade sobre seus ombros. Não era apenas sua carreira e seus sonhos que estavam em jogo, era sua própria vida. Mas ele não iria fugir, não iria se curvar diante daquele mafioso cruel. Com a imagem de Antônio em sua mente, Ali entrou no ringue, seu olhar brilhando com desafio. Não importava o que acontecesse, ele daria tudo de si. E se o pior acontecesse, ao menos ele saberia que lutou até o fim, com a cabeça erguida. Essa era a sua chance de escrever seu nome na história, de se tornar um herói, e ele não iria desperdiçá-la. Não importava o quão alto fosse o preço a pagar.